Pessoal, a aula de hoje vai ser uma aula teórica, tá? Vou trazer para vocês uma abordagem básica sobre análise gráfica, também conhecido como análise técnica, tá? Que é uma metodologia usual, tá? Dentro do mundo dos análise de investimento, né? Voltados para o comportamento de ativos que são negociados no mercado financeiro, tá? E na aula de hoje também a gente vai fazer um teste, tá? E o teste vai ser 100% teórico, tá? Eu deixei para que a prova possa ser 100% prática, tá? Estou fazendo essa distinção, tá? O teste vai ser por teoria e a prova vai ser puramente prática, tá? Então, quando a gente fala de análise gráfica, o que tentamos fazer é uma previsão a curto prazo do comportamento dos preços com base em gráficos, tá? Por meio de uma representação gráfica, tá? E os grafistas o que tentam fazer é verificar o comportamento, tá? Por meio da lei da oferta e da demanda para rastrear a tendência do ativo, né? Qual que vai ser a tendência do comportamento do preço a curto prazo, tá? Sempre fazendo essa distinção, né? Análise gráfica a curto prazo, análise fundamentalista, uma visão de longo prazo, tá? E na atualidade, né, a tecnologia nos permite, nos facilita a análise de acompanhamento dos preços a curto prazo, tá? Existem diversas ferramentas que podem nos ajudar a operar de acordo com a tendência do mercado, tá? As corretoras de valores têm seu próprio ferramental dentro do home broker que nos permite fazer essas análises, tá? E verificar o comportamento de curto prazo, incorporando algumas metodologias habituais que são utilizadas pelos grafistas. E na aula de hoje eu vou mostrar aqui três metodologias que podem servir de base para analisar o comportamento dos preços a curto prazo das ações que são negociadas no mercado financeiro. Aqui, só vou falar aqui uma distinção, né, entre análise fundamentalista e gráfica. Os fundamentalistas tomam como referência, né, como o próprio nome fala, os fundamentos, que são os balanços, demonstração dos resultados, e com base nisso os múltiplos das empresas, sem deixar de lado o comportamento macro, que afeta o comportamento dos preços das ações que são negociadas no mercado financeiro, né? Ou aspectos macroeconômicos, que podem ser políticas monetárias e fiscais, bem como também aspectos econômicos e também políticos próprios do país, tá? A gente não pode negligenciar esses fatores, e também a gente não pode deixar de lado também a importância que os grafistas têm, tá? No mundo dos negócios, tá? Sempre fazendo essa distinção, né? Como eu tinha falado, uma visão de curto e longo prazo, tá? Longo prazo associado aos fundamentalistas, e uma visão de curto prazo aos grafistas, tá? E por meio da análise gráfica, o que tentamos é rastrear aqui a lei da oferta e da demanda, decidindo assim o rumo que tomarão o preço das ações, tá? Ou seja, tentar se antecipar e verificar qual que vai ser o comportamento que os preços das ações tomarão a curto prazo, tá? Então, aqui nesse slide estou mostrando uma metodologia muito utilizada pelos grafistas, né, que é a retração de Fibonacci, tá? Então, com base na retração do Fibonacci, o que os grafistas eles analisam são as retrações que têm o comportamento do preço de um determinado ativo para um determinado período de tempo, tá? Aqui, por exemplo, eu estou aqui indicando, né, o comportamento da Bradesco, tá? Vou sinalizar aqui em vermelho a Bradesco para um determinado período de tempo.
Tá? E aqui nós temos uma linha, tá? Que tenta acompanhar aqui o comportamento dos preços para o período que estou analisando. Tá? Vou botar aqui de uma cor diferente. Tá? Essa linha aqui. Tá? A qual é uma média, tá? Então, e para esse período, o preço das ações, eles oscilaram, né? Cima, para baixo, para cima, para baixo, tá? E aqui também no slide, estou indicando aqui que os pontos mais importantes do Fibonacci são os 61 e 38, que são as retrações, né? Quando a gente fala de retrações de Fibonacci, nós temos aqui, por exemplo, um fundo e temos um topo. Tá? Para esse intervalo de tempo que a gente está analisando, verificamos em que momento o preço das ações toparam um fundo e em que momento toparam um topo, né? Chegaram a um topo. Com base nisso, o que Fibonacci faz é definir as retrações, né? E os pontos mais importantes, não disse aqui, que são as retrações de 61 e 38. Por quê? Porque a partir desse ponto daí, pode indicar um ponto de ruptura, que pode ser para cima ou para baixo. Tá? Por exemplo, aqui, neste ponto de 38, por exemplo, vamos sinalizar aqui 38. Quando os preços das ações bateram nesse ponto de retração, aqui pode ser um grande indício, né, de subida forte dos preços, tá? Aqui no 68, também aqui, quando o preço ele segurou a retração de 61, verificamos também aqui que seguiu uma tendência crescente, tá? São retrações, né, que os grafistas eles tomam como consideração, chamando ele de ponto forte, tá? Que pode indicar uma reversão que pode acontecer nos preços das ações a curto prazo, tá? Gente, só fazendo aqui uma aclaração, tá? O que eu estou falando aqui é uma visão básica, tá? Da análise gráfica. A gente está em um ambiente acadêmico, tá? E o que eu trago aqui, tá? Pode ser complementado com outros cursos que vocês podem fazer para quem tiver interesse de operar dentro do mercado financeiro, tá? Ampliar mais, tá? O conhecimento sobre essa visão da análise gráfica, tá? Outra metodologia que eu queria trazer para vocês também, além da retração de Fibonacci, são as bandas de Bollinger, tá? O que são as bandas de Bollinger? Vou sinalizar aqui essa parte daqui, esse daqui, veja. Tudo isso daqui são as bandas de Bollinger, tá? São as bandas de Bollinger, toda essa parte daqui. Tá? Só para aclarar, agora eu vou tirar, tá? Então, o que a teoria me fala? Que todo movimento, vou sinalizar aqui esse item 1 que eu escrevi. Todo movimento que comece em uma banda deve deslocar os preços até outra banda, tá? Por exemplo, se aqui eu observo, neste ponto que estou sinalizando em vermelho, observo que os preços toparam uma banda, o esperado é que os preços voltem à média, tá? Isso que os grafistas tentam se antecipar, tá? Aqui neste ponto, por exemplo, aqui neste outro que estou sinalizando em vermelho, se os preços toparam essa banda, é esperado que os preços voltem até a média, tá? E assim sucessivamente. Isso é que esse item 1 que eu escrevi está querendo dizer, tá? Aqui no segundo item, os preços nunca ficam por muito tempo fora das bandas, tá? Então, se vocês observam, por exemplo, aqui neste ponto aqui que estou sinalizando em vermelho, que o preço está saindo da banda, é esperado que ele volte novamente para dentro da banda, tá? Isso que os grafistas, né, como eu tinha falado, eles tentam se antecipar, tá?
E no terceiro item, quando as bandas se afunilarem, existe um forte movimento de alta ou de baixa que pode estar vindo, tá? Então, por exemplo, vamos sinalizar aqui em verde. Aqui em verde. Aqui observamos que as bandas eles começam a se afunilar, né? Aqui se afunilou. Então, o que se espera? Um forte movimento de baixa ou de alta pode estar vindo. E aqui, o que se configurou foi o movimento de baixa. Aqui neste outro ponto que sinalizei em azul, né? Que agora estou colocando em verde. As bandas se afunilaram e aqui se concretizou um movimento de alta. Aqui neste outro ponto que está sinalizando em verde agora, as bandas se afunilarem e aqui o que se espera é também um forte movimento de baixa ou de alta que pode estar vindo, tá? Isso que as bandas de Bollinger eles me mostram, tá? Que seria uma outra metodologia, tá? Que pode ser também utilizada para acompanhar os preços das ações e ver qual que vai ser a tendência que ele vai ter a curto prazo. Uma outra metodologia que eu queria trazer para vocês também é o indicador MACD, tá? O indicador MACD, tá? Eu vou falar aqui da parte que eu escrevi, tá? A linha MACD, né, ele vai mostrar uma convergência e divergência entre médias móveis, tá? A linha MACD vai ser essa linha azul de baixo, tá? Essa linha azul de baixo que eu vou sinalizar aqui em verde, tá? Para tentar mostrar, tá? Esse daqui. Esse daqui é a linha MACD, tá? Eu sobrescrevi aqui em verde, agora eu vou tirar. Só mostrei aqui para ilustrar, tá? E a linha indicativa vai ser a linha em vermelho, que tenta acompanhar aí o comportamento da linha MACD, tá? E com base nesse comportamento, a gente vai tomar decisões sobre quando seria possível comprar ou vender. E acompanhando esse comportamento também com base no histograma, tá? Esse daqui são os histogramas. Só indicando aqui, esse daqui, gente. Que estou sinalizando em verde, esse é o histograma. Tá? Que vai me mostrar a força que vai ter o ativo a curto prazo. Por exemplo, vamos ver aqui. Vamos fazer um acompanhamento aqui sobre o comportamento do preço deste ativo. Neste caso aqui é a Bradesco, que estou tomando como exemplo, tá? Então aqui, vamos ver aqui, quando a linha MACD supera, vamos ver aqui, a linha MACD aqui neste caso, ela caiu, né? Caiu da linha indicativa, indicando aqui uma perda de força do ativo. E aqui o que temos aqui é uma queda no preço das ações, né? Não muito, mas tá? Se concretiza o que seria esperado pela proposta desta metodologia, tá? Vamos ver aqui outro ponto. Aqui, por exemplo, neste que estou sinalizando em vermelho, observamos que a linha MACD ele supera a linha indicativa, tá? Aqui o histograma também aparentemente mostra aqui uma força do ativo, e aqui o que se observa é uma valorização do preço das ações, tá? Sempre considerando uma visão de curto prazo, tá? Essa linha MACD aqui, gente, ele pode ser complementado também com as outras metodologias que eu falei, como pode ser a bandas de Bollinger, que estão aqui sinalizados dentro deste slide, e também as retrações de Fibonacci, tá? Então, gente, aqui também do slide, eu escrevi aqui essas partes das divergências, bem, tá? O que acontece? A teoria me fala o seguinte, né? Se a ação estiver aqui subindo
e as linhas MACD em queda é um forte sinal de que o movimento de alta está acabando, tá? E se a ação estiver caindo e as linhas MACD subindo, é um forte sinal de que o movimento de alta deve estar começando, tá? Lembrando uma coisa, gente, tá? Que análise gráfica, né? Os grafistas tentam se antecipar ao mercado, porém, se existir alguns imprevistos dentro do mercado, tá? É muito provável que essa análise aqui não vai se concretizar. Por exemplo, tem aspectos políticos que mexem com o comportamento do preço das ações e mexem com todo o sistema. E acontecendo essa realidade, por exemplo, coisas inesperadas, ou numa notícia que possa mexer com o comportamento do sistema, aí o análise gráfica ele tem que ser repensado, tá? Por isso que eu estava falando no início, tá? O investidor ele tem que valorizar ambas metodologias, tá? Tanto a visão da análise fundamentalista e também a visão da análise gráfica, tá? Para realizar tomadas de decisões, tá? Gente, essas daqui são as 3 metodologias que eu queria trazer, embora existam outras mais, tá? Estamos em um ambiente acadêmico e para alguém que quiser operar dentro do mercado, tá? Pode ampliar ainda mais seus conhecimentos voltados à análise gráfica.